Nessa aula, então, a gente vai aprender a fazer uma conta aqui de porcentagem, né, bem simples, diga-se de passagem. Bom, aqui a guia está a planilha aula 3, eu vou abrir mais uma, né? Então vamos lá, criar uma nova planilha, vamos aqui na aula 3, eu vou selecionar essa planilha, vou fazer uma cópia dela, tá? Questão de organização somente. Ctrl C, clico lá na célula A1, como ela já está selecionada, Ctrl V. Tá vendo que aqui aparecem essas, né, mensagenzinhas de erros? Por quê? Porque a largura da coluna não é suficiente para exibir os valores. Como a gente resolve isso? Então vamos lá. Eu vou clicar duas vezes aqui entre O e o B, porque também aqui algumas palavras foram cortadas, tá vendo? Ó? Então, duplo clique, tá? Então o autoajuste da coluna já vai resolver o problema, certo? Célula F3 selecionada, o cálculo, multiplicar o valor de estoque pela porcentagem, certo? Igual, como sempre começam uma fórmula, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para ver se melhora a visualização aí no vídeo para vocês. Olha lá, aumentou um pouquinho o zoom, deu a mensagenzinha de erros, não é problema. Então, igual, valor de estoque, asterisco, que é o vezes, 10%. Dá um Enter. Como a gente já tem a fórmula autossoma aqui embaixo, lembra? Ó, soma, né? Do F3 ao F11, assim que apareceu o valor, ele já está dando o resultado do lucro total. Como foi feito uma multiplicação aqui, ó, é só a gente usar a alça de preenchimento para ele completar aqui, eu não preciso fazer uma por uma. Como aqui já está com a fórmula, o Excel sabe que ele tem que parar de fazer o auto-preenchimento até aqui, ó. Perfeito. Certo? Vamos lá. Agora o que eu quero fazer? Saber qual é o maior preço, né, que eu tenho aqui nessa sequência de células. Lembrando que numa empresa, né, você vai ter lá uma infinidade de valores. Às vezes os centavos vão ser muito próximos, então não faz de olho. Joga uma função, né? Joga uma fórmula. Aqui a gente vai usar a fórmula máximo, né? Então calcule ou procure, né, sinal de igual, máximo, abre parênteses, e seleciona onde começa o intervalo e onde termina. Então, procure o valor máximo entre a célula B3, dois pontos significa até B11. Fecha o parênteses e dá o Enter. Certo? É o 120, ó. Se de repente o terno cai para R$10, já não é mais, né, o maior preço. Passa a ser o 45. Observe que mudou o valor aqui e no lucro total. Certo? Ctrl Z para desfazer, Ctrl Z para desfazer. Menor preço, qual o contrário da palavra máximo? Mínimo. Então, para eu saber o menor preço, igual mínimo, abro parênteses, seleciono o intervalo de célula que eu quero que ele procure o valor mínimo, né? Qual é o preço mínimo que a gente tem dentro da nossa loja, né? Fecho parênteses e dou um Enter. Legal? Média, para calcular a média, igual, agora presta atenção, eu vou começar a digitar MEDI, ou coloco o acento, média, se eu colocar o acento, ele já vai aparecer a função aqui para mim, certo? Então, como ela é a primeira, né, eu não vou precisar usar as setinhas aqui de direcionar para baixo, certo? Para não ter que ficar digitando as funções inteiras, as palavras inteiras, para ganhar tempo, eu digito as iniciais, localizo ela e aperto a tecla Tab no teclado. Legal? Seleciono o intervalo de célula, fecho parênteses e dou um Enter. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora sim, a gente não tem aqui do lado esquerdo, né,
uma numeração para saber quantos itens a gente tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente não fez. Mas a gente pode usar uma fórmula, a gente pode usar uma função para que ele conte para a gente, né? A quantidade de itens que a gente tem aí, tá? Então nós vamos usar aí, ó, igual, só que a gente vai usar a coluna de números, ok? Conte.num, tá vendo lá, ó? Aperto Tab para ganhar tempo, seleciona o intervalo de células, ok? Fecha parênteses e dá um Enter. Temos 9 itens. Se eu apagar aqui 8, 7, pode ver que toda a nossa planilha ela vai sendo atualizada, ó. Certo? O uso da função é bom por isso. A partir do momento que você tem a fórmula, a função, você mudou um valor, ele atualiza toda a sua planilha automaticamente. Tá ok? Então as funções que a gente aprendeu na aula de hoje, né? Foi, novamente aqui, a gente reviu a multiplicação, né? Como faz uma multiplicação de porcentagem simples, porque a nossa célula já está configurada para porcentagem. Função máximo, mínimo, média e o conte.num. No decorrer das próximas aulas a gente vai ver essas fórmulas novamente, tá? Algumas situações diferentes, mais detalhadas, mas o importante é que você treine, o importante é que você faça isso para já ir se habituando às funções do Excel, ok? Bom, aqui então passa a ser a aula 4, né? Botão direito renomear ou simplesmente um duplo clique. Aula 4, dá um Enter, certo? E vamos aqui no disquetezinho para salvar ou simplesmente a tecla de atalho Ctrl B. Até a próxima aula, pessoal. Não esqueça de compartilhar, de curtir e de se inscrever no nosso canal.